Hoje é uma terça-feira. São 19 horas e 30 minutos. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, falando sobre saúde, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma clínica médica que cuida de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto no sentido amplo. E os transtornos musculoesqueléticos, quando ocorrem, têm dois acentos principais, que são dor e incapacidade física. E, em geral, é progressiva essa cruel jornada de mais dor e a cada dia mais incapacidade física. Tanto que é muito comum em minha clínica eu atender pacientes que vêm apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengalas, ou com muletas, ou com andador, ou até com cadeira de rodas. Então, eu trato de doentes, sofredores, em geral crônicos, né? Que é a grande maioria dos pacientes que me procuram, né? Entende? Pode-se dizer que a minha clínica é uma clínica de dor, porque todos que chegam lá têm dor, 1, 2, 5, 10, 20 dores, entende? Dói o joelho, dói o tornozelo, dói o pé, dói o ombro, dói a nuca, dói o pescoço, dói a cabeça, entende? Enfim, a dor é o que mais leva o paciente ao médico. E depois a incapacidade física. O doente vai perdendo desempenho, por exemplo, de equilíbrio, de marcha, desempenho físico. Entende? Ele vai percebendo que parece que está andando para trás. Ele está com dificuldade, a cada dia mais. Entenderam? E o grande estigma, né? O grande estigma é o seguinte. Todos eles falam isso para mim. Eles já frequentaram muitos serviços médicos, muitos. Quando chegam à minha clínica, eles já vêm com uma porção, com um calhamaço de exames de diagnóstico por imagem. Ultrassom, radiografias, tomografia computadorizada, tomografia tridimensional, ressonância magnética, EOS, densitometria óssea, cintilografia, enfim. Vem com uma porção de exames, em geral exames de imagem, porque já passaram por muitos serviços médicos. São desafiadores, decepcionados com ciência médica, entende? Mas vejam vocês, é muito difícil você lidar com tais pacientes. Primeiro, você tem que fazer o diagnóstico. Em qualquer circunstância de doença, a meta principal do médico é fazer o diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico de certeza, não de probabilidade. O diagnóstico de certeza é uma pneumonia, é uma hepatite, é uma dor ciática. Entenderam? Então, o diagnóstico de certeza. Por quê? Porque o tratamento é uma decorrência. Ou tem tratamento, ou não tem tratamento. Mas se é feito o diagnóstico, o médico terá os recursos para dar a esse paciente o tratamento adequado. Mas antes tem que fazer o diagnóstico. Muitas vezes, principalmente para quem trabalha em pronto-socorro, né? Você dá um paliativo para o doente, ele chega com uma dor absurda, gritando de dor. Você nem sabe o que é, mas você dá um analgésico, você dá um relaxante, alguma coisa, para o doente contar o que está sentindo, o que está se passando. Entenderam? Às vezes, a doença é uma caixa de segredos, principalmente na região abdominal. Uma dor abdominal, o que pode ser? Entendeu? Muitas coisas. Uma dor terrível de cabeça, uma enxaqueca. Entende? Tem muitos diagnósticos. A dor de cabeça pode ser uma coisa muito simples, como uma dor tensional. Mas pode ser um tumor, um aneurisma. Entendeu? Um AVC. Entende?
Então o médico tem que fazer o diagnóstico. Então vejam vocês. Como médico, o meu raciocínio de escolha é o raciocínio científico, é óbvio. Eu fui formado na gloriosa Escola Paulista de Medicina para o raciocínio científico. Entende? Mas, vejam vocês, o raciocínio científico não é dono de toda a verdade, não. Não é, não. Entende? E a medicina, eu sempre repito aqui, é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Então, quando você vai a um médico ou quando você aceita um tratamento médico, você sabe apenas que existe a possibilidade de cura ou a possibilidade de melhora, mas não a certeza. Não a certeza. Entende? Então, existe esse raciocínio científico pela ciência médica, que não é infalível. Não é infalível. Entenderam? Não é infalível. E toda hora, os meus pacientes me contam, eu fui em vários médicos, eles dizem que o meu mal é incurável. É terrível, né? Ouvir um diagnóstico assim. Você tem um mal incurável. Outra coisa absurda que eles ouvem toda hora, isso é assim mesmo, é da idade. Você tem que se conformar, isso é da idade. Que negócio é esse? Que idade? Na minha clínica, a última coisa que eu quero saber é a idade do paciente. Entende? Interessa a idade. Entende? Agora, é claro que eu demoro uma hora e meia na minha consulta, na minha entrevista médica, que eu quero saber tudo. É uma espécie de medicina holística. Entenderam? Então, eu aprendi, né? As circunstâncias me levaram a aprender sobre outros raciocínios para chegar a algumas conclusões, às vezes, que o raciocínio científico não chegava. Entende? Então, eu sou um eterno buscador de respostas. Entende? Sou um eterno buscador de respostas. E, vejam vocês, as religiões têm um raciocínio chamado religioso. Entende? E hoje, as igrejas se propõem a curas religiosas. E o que mais leva um fiel a um templo religioso? É a promessa do milagre de cura. Não só de cura física, de cura emocional, psicológica, de cura para uma perda, para um desencanto, para um desamor, de cura financeira, para uma carência, para uma falta, entenderam? De cura para uma perda de um ente querido, entende? Então, as religiões se propõem a isso. E quanto mais milagres acontecem nos templos religiosos, maior será a afluência de fiéis a esse endereço, a esse templo religioso. Então, o produto mais atrativo das igrejas, das crenças religiosas, é o milagre de cura. Entende? Então vejam vocês o que eu vou dizer. Eu frequentei inúmeras religiões, crenças religiosas, doutrinas religiosas, budismo, espiritismo, evangélicos, católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, entende? Em busca de respostas, entende? E a minha jornada se chama Cura pela Medicina Espiritual. Já vou dizendo antes, não é cura através da doutrina espírita. Não. Cura através da doutrina espírita é uma cura que pode se dizer religiosa. Cura pela medicina espiritual é cura pela medicina de Deus, o poder maior. Entende? O poder maior. Então fui em busca de respostas através das religiões. E aprendi muito, sem dúvida. Tanto que eu falo muito bem das religiões, entende? Mas as religiões também
não são totalmente donas da verdade. E agora eu quero mostrar a vocês qual é a diferença fundamental nas curas religiosas que podem ocorrer e que eles chamam de cura espiritual. Há um paciente que tem uma doença crônica, grave, difícil diagnóstico, difícil tratamento, difícil solução. Se ele consegue uma cura milagrosa num templo religioso, ele pouco importa para ele saber como que isso aconteceu. O que importa para ele é saber, eu estou bom, fiquei bom. Entendeu? E ocorrem várias curas em templos religiosos, sem dúvida. A mídia está aí mostrando a todo momento. Entendeu? Então vejam vocês o que eu vou dizer. Veja. O que manda em você, o que dá as ordens para você, não é o teu corpo, é a tua mente. A tua mente que é a poderosa mandante do teu destino, da tua vida. Então, a tua mente manda no teu corpo e não o teu corpo manda na tua mente. Não. Até o filósofo diz assim: penso, logo existo. Esse é um raciocínio filosófico. Entende? Ele não fala assim, existo, logo penso. Não. O primário é o pensamento. Entende? Então, a tua mente é a criadora da tua realidade. Entende? Tua mente é poderosíssima, mas tem que saber usá-la. Tem que saber usá-la. Entendeu? Então, vejam bem. Na antiguidade dos nossos ancestrais, existia nas tribos indígenas um indivíduo chamado cacique. Ele era o dono da história, ele era o manda-chuva, ele era o poderoso. O cacique era eleito por provas de grande resistência física e poder físico. E ele se elegia o cacique da tribo, o manda-chuva. Mas ele tinha um imediato, um indivíduo de grande prestígio na tribo, que não era o cacique. Ele se chamava o pajé. Quem era o pajé? O pajé era o médico da tribo. E como que esse pajé, com o médico da tribo, conseguia curas? Eu agora vou revelar a vocês. Entende? Que existe, meus caros, um poder da mente incrível que dá a você o que se chama cura mental. E da mesma forma que a mente tem o poder de curar, a mente tem o poder de produzir doenças. São as doenças mentais. E não pense você que doença mental é só transtorno mental, não. Uma asma pode ser uma doença mental. Uma alergia pode ser doença mental. Entenderam? Entenderam? Então vejam. A imensa multidão de curas religiosas são curas mentais e não curas espirituais. Entende? São curas induzidas pelo poder da mente do doente, com o aval, né, com o favorecimento da fé religiosa. Então, a fé religiosa exalta o poder mental do paciente para ele fazer uma autocura. Então, a cura mental, meus caros, ela é específica para doenças psicossomáticas. Ela é específica. Entende? Vou dar um exemplo para vocês entenderem perfeitamente. Tá? Um indivíduo, ele está no ponto do ônibus e vem um motorista bêbado, tresloucado, e o atropela no ponto do ônibus. Ele sofre uma fratura de coluna e fica paraplégico
por uma secção da medula nervosa que comanda as pernas. Ele fica paraplégico e vai ser um cadeirante obrigatório. Ele vai só viver na cadeira de rodas. Entenderam? Isso não é doença mental. Foi uma fatalidade. E ele sofreu uma lesão muito grave que paralisou suas pernas. Ou paralisou da cintura para baixo, os órgãos da cintura para baixo. Entende? Por outro lado, um indivíduo que sofreu muitas perdas financeiras, né? Perdas afetivas, sentimentais, entende? Em geral, as grandes perdas financeiras seguem-se perdas afetivas. Né? O que o dinheiro não alimenta, né? Quando se perde o dinheiro, se perde muitas amizades, muitas perdas afetivas. Né? Então, vejam vocês, o indivíduo pode ter muitas perdas, e ele entra num processo chamado depressão. Ele se isola, ele não quer saber de nada, ele se desliga do mundo, entende? Ele não quer saber de nada, ele se fecha, entende? E pode sofrer muita insuficiência muscular por imobilismo, sabe? Por não se movimentar, entende? E de repente ele fica tão fraco que ele vai para uma cadeira de rodas. Então vocês têm dois cadeirantes. Um que sofreu um acidente, entendeu? Que seccionou a medula e ficou paraplégico. O outro que ficou cadeirante porque se afundou na depressão, entende? Se cancelou como ser humano e foi parar na cadeira de rodas. Esses dois indivíduos vão num templo religioso buscar cura, entende? Esse paraplégico com secção da medula por um acidente grave, uma fatalidade, não vai se beneficiar de cura religiosa, que é mental. Não vai andar nunca, nunca mais. Esse outro indivíduo que se afundou em depressão, desgosto, desencanto, a fé religiosa pode dar uma exaltada no seu poder de cura. E ele pode sair andando da cadeira de rodas. Entendeu? Então vejam vocês. A cura mental é uma ferramenta muito efetiva de tratamento. Embora a medicina ignore isso. Por isso que as igrejas tomaram lugar. Eu aprendi na gloriosa Escola Paulista de Medicina. As emoções não influem nas doenças. Imagine, como não? Nós somos seres emocionais. O que nos difere dos computadores? As emoções. Nós somos seres emocionais. A todo momento estamos nos emocionando. E quando não temos emoções, buscamos emoções. O que um torcedor de futebol vai fazer no estádio de futebol? Vai se emocionar. Vai torcer para o seu time. Ou se emociona no bom sentido, de exaltar a sua alegria, ou sai cabisbaixo quando seu time perde. Entende? Mas é emocional. E as emoções são assim. Emoções de alegria, de satisfação, de felicidade, exaltam a gente. Exaltam seu sistema imunológico, seu astral, suas energias. E emoções de desgosto, desencanto, desamor e de perdas afetivas, sentimentais ou até financeiras, te afundam. Te afundam. Entende? Hoje mesmo atendi uma paciente extremamente depressiva. Entende? E ela me contou o seguinte, extremamente depressiva. Doutor, eu tive uma perda tremenda. E me contando a história da sua doença, dos seus problemas, chorando, derramando em lágrimas. Entende? Então, um grau grave de depressão. Doutor, eu entrei nesse estado depressivo depois que perdi meu marido. Não tenho mais chão. Não tenho marido. Não tenho mais chão. Ela se fez acompanhada de um filho, aliás, bastante atencioso com a mãe. Entendeu? Mas ela não supriu essa coisa. E depois que eu perdi meu marido,
eu tive um AVC. Tive um acidente vascular cerebral que afetou a minha visão. Entende? Hoje eu tenho uma visão com campo visual restrito. Entende? Então, ela fabricou a doença por desgosto. Entende? A depressão é terrível. Não é? Então, a cura mental, bem conduzida, ela é forte, ela é curativa, se a doença é psicossomática. E grande parte, a grande maioria das doenças que existem são psicossomáticas. Por isso que o pajé da tribo indígena mais acertava nas curas do que errava. Porque a grande maioria das doenças da tribo eram psicossomáticas. E ele fazia rituais chamados pajelança, com danças, música, aqueles símbolos, né, que eles usavam para produzir sons, ruídos, imagens, para produzir no indivíduo a força mental de autocura. Porque a cura mental, meus caros, ela é de dentro para fora. Embora fatores externos favorecem a cura mental. Exemplo, templos suntuosos, entende? Espaços religiosos com cadeiras de roda pendurada no teto, muletas, testemunhos, foto de testemunhos de curas antes da doença, depois da cura, o paciente se sente bem. Então, são fatores favorecedores de cura mental. A cura mental é muito forte. Agora, a cura espiritual, meus caros, é outra coisa. É outra coisa. É a cura pelo poder de Deus. Eu estou vendo que meu tempo está se esgotando. Eu vou dar o maior exemplo para vocês de cura espiritual. Entende? Se chama cura espontânea. É um doente terminal, com uma doença grave, devastadora. Ele está marcado para morrer nos próximos dias. E milagrosamente ele se cura, sem tratamento, sem remédio. Fica todo mundo espantado. De repente ele está bom, não tem mais nada, está saudável. Entende? A família nem acredita. Ele não tratou, não fez nada. Ficou bom. Nós médicos chamamos cura espontânea. Não tem explicação. Os místicos chamam de milagre de cura. É uma cura espiritual. Entende? O espírito não adoece. Entende? Então, o raciocínio espiritual é um raciocínio também válido pelo poder de Deus, mas as grandes curas que acontecem nos templos religiosos, eu diria que 99% delas são curas mentais e não espirituais. Entende? Agora, como digo, o que importa para um doente? O nome da cura. Né? Se é científica, né? Se é mental, se é religiosa ou se é espiritual. A meta dele é a sua cura. Entendeu? Bom, esse é um assunto que dá margem a muitas jornadas. Né? Prometo voltar a ele numa próxima oportunidade, porque meu tempo aqui está se esgotando. Mas eu, como médico, não é? Eu tenho uma clínica e uso raciocínio científico para transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Dor e incapacidade física. A proposta da minha clínica é tirar os pacientes dessa cruel jornada de piora do quadro clínico, com mais dor e a cada dia mais incapacidade física, e colocá-los numa jornada de melhora, com menos dor, menos incapacidade física e às vezes até a cura do processo. Entendeu? O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. O telefone de mensagem, WhatsApp, é o 11 9 7082 8015. E eu tenho um telefone para as emergências. Minha clínica é uma clínica de dor. Quem tem dor tem pressa. Então eu tenho espaço na agenda para as emergências. Telefone das emergências, 11 9 3014 8888. 11 9 3014 8888. A minha clínica fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, próxima do Hospital Albert Einstein, número 1470. Giovanni Gronchi, 1470.
Obrigado por toda essa atenção. Espero que vocês sejam muito felizes. Mas para isso, meus caros, é preciso ter muita saúde.